avanço do vídeo que eu tenho para apresentar o estudo de hoje. Eu fiz uma adaptação porque achei fraquinha a mensagem escrita. O conselheiro, eu percebi, muito fraquinha. Tem aquele curso de dois, eu acabei fazendo a adaptação para toda a minha igreja e as minhas palavras. Mas o texto indicado é Mateus 28, versos 19 e 20. Vamos ver, vamos ler o texto, não sabe de cor. Mateus 28, versos 19 e 20. Vamos estar vendo aí lá, nós sabemos lá, como se ler lá. Portanto, ide a ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Todas as ideias. O tema do estudo hoje é missões, o meu chamado. O chamado pessoal na missão, mas as missões anteriores, a autora descreveu, chamando os personagens bíblicos. Ela falou do apóstolo Paulo, falou de outros personagens, até mesmo no Velho Testamento, focando a pessoa na missão realizada por Abraão. E nessa missão de hoje, ela volta para mim, para você. Missões, o meu chamado. Missões, o seu chamado. Eu sou chamado, você também é. Fazer missões não é obra só dos missionários cristãos. Também não é tarefa somente dos pastores do ministério de suas igrejas. É uma responsabilidade do compromisso de todo crente em Jesus Cristo. Portanto, essa massa, a ordem dada por Jesus aqui no texto, foi dada à igreja. E a igreja somos nós. No passado, no início do Novo Testamento, a igreja era os discípulos. No grupo de discípulos, havia um grupo especial que Jesus determinou de apóstolos. Os apóstolos eram os pastores e os discípulos, os membros da igreja, que tinham a incumbência, junto com os pastores, de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo até os confins da terra. Mas para isso, eles pagaram um preço muito alto para que o Evangelho pudesse ser divulgado e chegar até nós nos dias de hoje. Portanto, a autora escreveu uma série de lições, falando de missões, mas hoje é bem diferente. Traz a responsabilidade para mim e para você em passar adiante esta mensagem salvadora através de Cristo Jesus, passar a mensagem de Cristo, e testemunho nosso não é nada mais, nada menos dizer às pessoas o que Jesus fez em nossas vidas. Basta você dizer o que Jesus fez em sua vida. Mas você disse, o que ele fez então para fazer essa obra em sua vida? Você vai falar da sua morte, da sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Ao mesmo tempo você vai estar falando a pessoa que esse Jesus subiu ao céu e voltará da mesma forma como ele subiu. E você está aguardando esse momento glorioso, e aquele a quem você está comunicando mensagem também precisa ter essa certeza. E Jesus ele pode ter a certeza da vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele declarou o seguinte: o que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Ele recebeu do Senhor porque ele era um apóstolo não do grupo de 12, é um apóstolo
de Jesus. E está agora recordando aos irmãos da igreja de Corinto que estavam tendo um comportamento errado em relação ao Evangelho de Cristo. E então declara para o seguinte: o que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. E está tratando a doutrina da celebração da ceia do Senhor, porque é que eles vão estar tendo um comportamento errado em relação a isso. Mas quando ele fala que eu recebi do Senhor, vos ensinei, ele ensinou, a palavra volta para nós, e Paulo fala para nós de uma maneira que nós devemos declarar da seguinte maneira: o que recebemos do Senhor e dos apóstolos, temos ensinado. Essa colocação de ser verdade na vida de todos os crentes em Jesus Cristo, de todos os tempos, de todas as igrejas, de todas as denominações. O que nós recebemos do Senhor e dos apóstolos, nós temos que passar adiante. Porque os apóstolos eram os continuadores dos ensinamentos de Cristo, e nós os continuadores dos apóstolos. Será que nós temos feito isso, temos ensinado mesmo as pessoas? Segundo a palavra que nós lemos, e temos que ensinar as pessoas para que elas possam guardar em seus corações o ensinamento da palavra de Deus, para não desviar dos caminhos do Senhor. Também no tempo as pessoas se reuniam naquela época, nos templos, pequenos grupos, nas casas, ali era ministrada a palavra. Era feito de casa em casa, também nos templos, na sinagoga, onde havia uma oportunidade, os crentes estavam anunciando, estavam fazendo a obra missionária. Então nós entendemos que a responsabilidade, é de todos os crentes, não é apenas aqueles que são chamados de missionários que estão nos campos. Recebi uma carta do meu sobrinho que está na França, falando da dificuldade que eles, os esposos, estão enfrentando, porque eles estão estudando a língua, não falam bem muito francês, para andar, para conversar, para comunicar a mensagem, para se comunicar com outras pessoas. Eles foram abrir uma conta no banco para que a gente pudesse enviar o pagamento deles, e, por sorte, a professora de francês deles teve que ir para interpretar para o gerente do banco. E ele então declarou: se a professora não estivesse conosco, voltaríamos sem abrir a conta, porque o gerente não estava entendendo uma palavra sequer e falava com ele. Portanto, ele está enfrentando a dificuldade cultural, a dificuldade da alimentação, uma adaptação que ele está fazendo. Ele deixou o Brasil, a sua família, a esposa deixou sua família também. Pega uma terra distante, faz um deserto de verão. Deus, quando determina isso, ele faz uma convocação, ele manda, ele envia. Não importa aonde, o que você precisa fazer é obedecer. Então, conversando com meu sobrinho antes de viajar, eu disse para ele: você tem certeza que essa é a vontade de Deus para a sua vida e sua esposa? Mas é melhor ficar aqui no Brasil e assumir o ministério de uma igreja. Propus para ele até conversar com a igreja da Maria Branca para que ele viesse o meu auxiliar. E disse: tio, eu tenho plena convicção que Deus me quer evangelizando uma coisa. Então você vai no nome do Senhor. Paga o preço de todos os lados, mas se tem obediência, que você também te dará a recompensa. O Senhor Jesus queria que todas as pessoas, em todos os tempos, e que Jesus esteve nas ruas, nas praças, recebessem a sua mensagem, a mensagem de salvação. Jesus queria que as pessoas conhecessem a salvação, que elas fossem batizadas e que guardassem os seus ensinamentos. Não basta ser batizado, não basta receber os ensinamentos. O que é necessário é guardar no coração, na prática do dia a dia, aquilo que recebemos do nosso Senhor, através dos nossos discipuladores, dos nossos mestres. Trabalhar com o Senhor Jesus agora, meus irmãos, é sendo o nosso guia através do Espírito Santo.
Ele declarou que não deixaria os seus seguidores órfãos, mas que enviaria o Consolador verdadeiro que estivesse com eles todos os dias. Por isso que ele declarou aqui nesse texto, no verso 20: e ele se estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como que Jesus está presente conosco? Através do seu Espírito, ele enviou para ficar conosco, que é o nosso guia, aquele conforto, aquele que sustenta, aquele que fala, que mostra as coisas erradas para nós. Então ele está presente conosco 24 horas. Ele mesmo disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então os discípulos levaram a sério a ordem dada por Jesus. Se nós pensarmos que todos nós levássemos a sério a ordem de Jesus, como andaríamos colocar tanta gente aqui nesse lugar? Aqui nós levamos a sério verdadeiramente essa ordem deixada por nosso Senhor. O resultado ficou registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Atos refere-se a ata ou atos 6 que são registrados. Quando nós temos uma assembleia aqui, como se registra concluir uma assembleia? Uma ata. A ata é uma ata de tudo que os apóstolos fizeram, da obra que Deus fez através deles, e o escrevente disso foi o Dr. Lucas, o médico Lucas, que escreveu. Ele não fala isso no começo do livro de Atos, como ele fala no começo do livro de Lucas. Até alguém que havia comentado um certo estudo, porque tinha ouvido falar desse Jesus, que Jesus agora tinha ouvido ressuscitar segundo os apóstolos, mas certa autoridade não tinha conhecimento disso. Então, Dr. Lucas, ele começa a dizer: fiz o primeiro tratado, ó excelentíssimo teólogo. Era uma pessoa importante. O primeiro tratado que se refere é o Evangelho que leva o seu nome, de Lucas, que agora escreve um segundo tratado, que chama Atos dos Apóstolos, alguns dizem Atos do Espírito Santo. Mas no original não tem essa palavra, Atos do Espírito Santo, mas é a obra do Espírito Santo atuando na vida dos crentes naquele tempo. Mas o chamado não terminou, meus irmãos, ali, com os apóstolos, nem com aqueles que receberam aquele tempo e passaram a mensagem. O chamado continua. O Evangelho foi proclamado pelos primeiros crentes. A missão dada por Jesus tornou-se conhecida no mundo inteiro. Estes que têm alvoroçado mundo chegaram até aqui, declarou o pessoal lá em Atos 17,6. Mas estavam apavorados, porque o Evangelho chegou ali. E no momento que o Evangelho chegou naquele local, as vidas eram tocadas e transformadas. Algo sobrenatural estava acontecendo. E aquelas pessoas então começaram a ver essa mudança na vida dos moradores das suas cidades, e chegam lá essa mensagem de Cristo, e chegam agora os pregadores também. Então esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também. Graças a Deus, meus amados irmãos, por aqueles que alvoroçaram o mundo, que a mensagem chegou aqui no nosso país, Brasil. Mas Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 1, verso 16, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que primeiro do judeu e depois do grego? Porque o próprio Jesus declarou que a salvação veio para o que era seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus poder serem feitos filhos de Deus. Efésios
as suas organizações missionárias para o Brasil, no caso do Brasil, para o Brasil e para fora do Brasil. Tá? Tem as suas missões, presbiterianos no evangelizar agora, tem missionários espalhados, porque eles acharam, por causa da crença da predestinação, que não precisavam pregar, evangelizar, que as pessoas que haveriam de ser salvas iam para as igrejas. Essa era a ideia calvinista. Mas agora, com essa visão, eles estão pregando até em televisão, nas praças. Começou com aquele pastor que passou sendo o mundo todo, que causou aquele escândalo, se afastou. Quem lembra alguém? Está pagando na cabeça esse nome do pastor? Não, brasileiro. Isso é que gostar. Brasileiro. E criou uma ligação para ele que é aprender a nossa espiritualidade de volta, por causa da Bíblia conhecida. Ele é um caminho para a evangelização, a provisão dos presbiterianos para isso. Então o Senhor continua levantando pessoas. Somente os caras do reino de Deus tem a iminência de pregar o Evangelho. Somente quem faz parte do reino de Deus tem a iminência de pregar o Evangelho do reino. Porque nós recebemos essa responsabilidade, essa independência. E cada crente precisa descobrir o seu lugar na obra, descobrir o que ele pode fazer, e aonde fazer e como fazer. Você precisa descobrir isso, tá? O Senhor Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. Ele nos dá uma ordem dada para ser cumprida. Quando ele declara aqui, ide, a expressão ide aqui é um imperativo, é uma ordem de determinação. No militarismo, quando o superior diz, vai fazer isso, a pessoa tem que fazer, ela vai pagar. A desobediência ele não cumprir. E nós? Por que nós julgamos se é uma ordem para nós? Isso é algo de desobediência do crente, porque Deus evangeliza. Porque não cumpre a ordem dada pelo Senhor, do nosso rei, do nosso general, do nosso comandante. Ele nos dá uma ordem e precisamos ir. Ele disse: o servo não é maior do que o seu Senhor. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Mas o que nós estamos vendo hoje é uma inversão. O servo querer ser maior do que o Senhor. O servo querer dar ordem até para Deus. Dependendo que Deus faça isso, faça aquilo. Você não está tirando essas coisas. Tá? O que temos feito, meus irmãos, com a ordem que recebemos do Senhor? O que você tem feito com os dons que o Senhor tem colocado em suas mãos? Você tem feito com os talentos que Deus tem colocado em suas mãos? Qual é o seu lugar na seara do mestre? Como você tem lidado com a grande comissão dada por Jesus? Ele disse que devemos pregar o Evangelho até aos confins da terra. Você tem anunciado a salvação aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus vizinhos, seus colegas de trabalho, colegas da escola, da universidade? Eles sabem que você crê em Jesus Cristo? Já falou para eles que você é servo do Senhor? Talvez eles não tenham conhecimento disso. As pessoas são perdidas ao nosso redor. Elas passam por nós, perdidas vão. E nós, por pedras, com a nossa boca fechada com o mundo e nada fala. E Jesus, comprando Cristo, conosco por causa dessa nossa atitude. Então, elas são algo do amor de Deus, irmãos. E nós conhecemos esse amor. Nós o recebemos e devemos comunicar o plano de Deus para essas pessoas que são perdidas. Eles não estão na igreja para ver isso. Os nossos irmãos passaram receberam a missão e cumpriram finalmente até dando as suas próprias vidas por causa do nome do Senhor.
Meus amados, muitos dos apóstolos foram mortos, tiveram mortes trágicas, alguns foram cerrados pelo meio, outros foram decapitados, cerrado vivo, mortos, depois cerrados, com vidas cerrados, separados, no corpo de duas partes, e outros eram degolados, outros eram colocados na arena para serem consumidos pelas feras, né? E outros eram colocados fogo nesses vivos, outros eram arrastados com vida até a morte, amarrados pelas demais, iam arrastando, batendo até morrer. Porque eles morreram. Por que eles morreram? Porque eles não negaram o nome de Jesus. Quando eram indagados, que eles deviam negar o nome de Jesus, declarar que César é o Senhor, eles firmemente declararam: não, Jesus Cristo é o Senhor. E eles pagaram com as suas próprias vidas. Então se pensou que todos os crentes tinham sido mortos. Os inimigos acharam que tinham acabado com os crentes, mas não estavam subindo na vergas. E deu prosseguimento. Continuou novamente. O Evangelho ser pregado, começou a espalhar a palavra do Senhor. Meus amados, esse é um exemplo para nós. Não podemos nos calar. A ordem do Senhor é: não te cales. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. A missão do Mestre é um grande desafio para nós. Somos desafiados todos os dias, pois as almas estão clamando, estão morrendo sem Cristo e sem salvação. Se nós pararmos de clamar, as pedras clamarão e estão clamando por eles, porque os crentes não estão clamando pelo poder do Senhor. Terminando, meus irmãos, é de nossa responsabilidade pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É minha responsabilidade, sua responsabilidade, pelo meu chamado e o seu chamado. Você não está sendo chamado para ir para a França com o meu sobrinho, para outros países fora do Brasil. Você foi chamado para ser convocado, foi convocado, sendo convocado para pregar o Evangelho aqui. Apesar de ter sua própria casa, tem pessoas perdidas, seus vizinhos, seus colegas de trabalho são perdidos, precisam ouvir falar do amor de Deus, o que Deus fez com o Evangelho, o que Deus fez com a missão que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Temos que pregar, meus amados, porque Ele, Jesus, está voltando. Nós teremos que fazer acerto de contas com Ele. Será muito bom ouvido do Senhor, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Que assim seja em nossas vidas. Que seja essa palavra regada em nossos corações, mudada em nossos corações, nossas mentes, e tenhamos essa missão